Hoje, nós vamos clamar juntos ao glorioso Arcanjo Miguel, o príncipe da milícia celeste, pedindo que ele cubra este lar com suas asas, expulse todo o mal, afaste todo o perigo e permaneça como guardião da sua família. Antes de começar, eu quero fazer um pedido muito especial. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu gostei no vídeo. Esses simples gestos ajudam esta oração a alcançar milhares de pessoas que também precisam de proteção de Deus neste momento. Se você acredita no poder da oração, já escreva agora nos comentários: Arcanjo Miguel, protege a minha casa. Se desejar, escreva também o primeiro nome das pessoas da sua família. Ao final desta oração, todos estarão incluídos em nossas preces. E se no seu YouTube aparecer o botão Hype nos comentários, clique nele. Assim, esta oração poderá alcançar ainda mais lares que necessitam de esperança, proteção e da luz de Deus. Agora, eu peço algo muito importante. Permaneça comigo até o fim desta oração. Não tenha pressa. Reserve estes próximos minutos para Deus. Feche os seus olhos. Respire fundo, entregue todas as suas preocupações ao Senhor. Imagine o glorioso Arcanjo Miguel entrando pela porta da sua casa, percorrendo cada cômodo, abençoando cada pessoa, afastando toda escuridão e enchendo este lar com a luz do céu. Creia de todo o coração, onde Deus é invocado com fé, a esperança renasce. Onde o Arcanjo Miguel é enviado pelo Senhor, o medo recua, a paz floresce e a proteção divina permanece. Então, una agora o seu coração ao meu e rezemos juntos com toda a confiança esta poderosa oração ao Arcanjo Miguel, pedindo que ele cubra a nossa casa com a proteção do Príncipe dos Anjos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, neste momento de silêncio, de esperança e de confiança, nós entregamos em Tua santa presença. Colocamos diante de Ti a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, as nossas preocupações e tudo aquilo que guardamos no mais profundo do coração. Pai amado, envia agora o glorioso Arcanjo Miguel, o príncipe da milícia celeste, para permanecer diante da porta do nosso lar, vigiando cada entrada, cada janela, cada quarto e cada espaço onde vivemos. Do Deus vivo, Tu que derrotaste o dragão antigo e permaneces para sempre vencedor, pela força de Deus, vem em nosso auxílio, caminha pelos corredores desta casa, visita cada cômodo, detente diante da porta principal, permanece junto às nossas janelas, estende tuas asas sobre o telhado desta casa, que nenhum mal encontre espaço, que nenhuma discórdia permaneça, que nenhuma palavra de destruição tenha poder sobre nós. Se houver tristeza, que ela seja substituída pela esperança. Se houver desânimo, que renasça a coragem. Se houver medo, que floresça a confiança em Deus. Se houver enfermidade, que a misericórdia do Senhor fortaleça os que sofrem. Se houver preocupações financeiras, que Deus abra caminhos honestos, abençoados e providenciais. Arcanjo Miguel, passa agora por cada quarto desta casa. Abençoa o lugar onde descansamos. Que durante a noite o nosso sono seja tranquilo, restaurador. Que nenhum pesadelo nos perturbe. Que nenhuma inquietação encontre espaço. Que os anjos do Senhor permaneçam ao redor de nossas camas, cantando louvores ao Deus Altíssimo, enquanto repousamos em paz. Protege as crianças, os idosos, os pais e as mães,
Protege também aqueles que vivem sozinhos, que enfrentam batalhas silenciosas. Protege quem está cansado, quem já está perdendo a esperança, quem luta diariamente para permanecer firme na fé. Arcanjo Miguel, leva para longe desta casa todo espírito de divisão, toda inveja, toda maldade, toda mentira, toda violência, toda confusão. Que nenhuma palavra maldita encontre abrigo neste lar. Que nenhum sentimento de ódio permaneça entre nós. Que o perdão floresça, que a paciência aumente, que o respeito seja restaurado, que a alegria volte a habitar entre estas paredes. Ó glorioso defensor do povo de Deus, ergue a tua espada de luz sobre esta casa. Traça ao nosso redor um círculo de proteção celestial. Que cada parede seja consagrada ao Senhor. Que cada porta seja guardada pelos santos anjos. Que cada janela seja iluminada pela luz divina. Que cada refeição preparada neste lar seja abençoado. Que cada conversa seja cheia de respeito. Cada abraço fortaleça a nossa união. Cada novo amanhecer nos lembre da fidelidade de Deus. Arcanjo Miguel, intercede por aqueles membros de nossa família que estão afastados da fé. Toca os seus corações, desperta neles o desejo de voltar para Deus. Conduz seus passos para o caminho da verdade, da paz e da salvação. Se algum de nós estiver desanimado, fortalece-nos. Se estivermos fracos, sustenta-nos. Se estivermos confusos, ilumina nossa mente. Se estivermos aflitos, recorda-nos que Deus jamais abandona aqueles que confiam em seu santo nome. Nós também entregamos o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos projetos e os nossos sonhos. Que tudo seja conduzido pela vontade do Senhor. Fecha as portas que nos afastam de Deus. Abre apenas aquelas que forem fonte de paz, de crescimento, de honestidade e de verdadeira bênção. Arcanjo Miguel, que a tua presença nos recorde todos os dias que nenhuma força das trevas é maior do que o poder do Deus Todo-Poderoso. Quando o medo tentar entrar, lembra-nos da coragem. Quando o desânimo bater a porta, lembra-nos das promessas do Senhor. Quando as dificuldades parecerem maiores do que as nossas forças, faz-nos recordar que Deus combate por aqueles que permanecem fiéis. Nós entregamos em tuas mãos cada pessoa cujo nome guardamos no coração. Abençoa os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que pediram nossas orações. Abençoa também aqueles que nos feriram. Que o amor de Cristo vença toda a mágoa, que a misericórdia seja maior do que qualquer ressentimento, que a paz vença toda divisão, que a luz vença toda escuridão, e quando chegar o fim deste dia, que possamos olhar para nossa casa e perceber que ela pertence ao Senhor, que ela seja conhecida como um lugar de oração, um lugar de respeito, de acolhimento, como um lugar onde Deus é amado, um lugar onde a esperança nunca morre. Arcanjo Miguel, permanece diante desta casa, permanece ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós, acima de nós. Permanece ao nosso redor, sempre conduzindo os nossos passos para mais perto de Jesus. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Deus uno e trino para sempre. Que a presença do glorioso Arcanjo Miguel inspire a nossa família a viver cada dia mais unida, mais fiel e mais próxima de Deus. Que ao cruzarmos a porta desta casa, possamos sentir a tranquilidade que nasce da confiança em Deus. Que cada novo amanhecer desperte em nós a gratidão,
cada refeição fortaleça a comunhão entre os que aqui vivem e cada noite seja entregue nas mãos do Pai Celestial. Que este lar seja um lugar onde a fé nunca se apague, onde a esperança sempre renasça e onde o amor de Cristo seja vivido em cada gesto, em cada palavra e em cada decisão. E quando os desafios da vida surgirem, não perderemos a coragem, porque a nossa confiança está firmada no Deus Todo-Poderoso, com o glorioso Arcanjo Miguel intercedendo por nós diante de Deus. Seguimos acreditando que nenhuma dificuldade é maior do que a providência divina. O Senhor continua sustentando os nossos passos, fortalecendo a nossa esperança e derramando as suas bênçãos sobre todos os que amamos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações, que a sua luz ilumine os nossos caminhos e que a sua presença faça desta casa um verdadeiro refúgio de fé, amor e esperança, hoje e sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, neste momento de silêncio, de esperança e de confiança, nós entregamos em Tua santa presença. Colocamos diante de Ti a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, as nossas preocupações e tudo aquilo que guardamos no mais profundo do coração. Pai amado, envia agora o glorioso Arcanjo Miguel, o príncipe da milícia celeste, para permanecer diante da porta do nosso lar, vigiando cada entrada, cada janela, cada quarto e cada espaço onde vivemos. Do Deus vivo, Tu que derrotaste o dragão antigo e permaneces para sempre vencedor, pela força de Deus, vem em nosso auxílio, caminha pelos corredores desta casa, visita cada cômodo, detente diante da porta principal, permanece junto às nossas janelas, estende tuas asas sobre o telhado desta casa, que nenhum mal encontre espaço, que nenhuma discórdia permaneça, que nenhuma palavra de destruição tenha poder sobre nós. Se houver tristeza, que ela seja substituída pela esperança. Se houver desânimo, que renasça a coragem. Se houver medo, que floresça a confiança em Deus. Se houver enfermidade, que a misericórdia do Senhor fortaleça os que sofrem. Se houver preocupações financeiras, que Deus abra caminhos honestos, abençoados e providenciais. Arcanjo Miguel, passa agora por cada quarto desta casa. Abençoa o lugar onde descansamos. Que durante a noite o nosso sono seja tranquilo, restaurador. Que nenhum pesadelo nos perturbe. Que nenhuma inquietação encontre espaço. Que os anjos do Senhor permaneçam ao redor de nossas camas, cantando louvores ao Deus Altíssimo, enquanto repousamos em paz. Protege as crianças, os idosos, os pais e as mães. Protege também aqueles que vivem sozinhos, que enfrentam batalhas silenciosas. Protege quem está cansado, quem já está perdendo a esperança, quem luta diariamente para permanecer firme na fé. Arcanjo Miguel, leva para longe desta casa todo espírito de divisão, toda inveja, toda maldade, toda mentira, toda violência, toda confusão. Que nenhuma palavra maldita encontre abrigo neste lar. Que nenhum sentimento de ódio permaneça entre nós. Que o perdão floresça, que a paciência aumente, que o respeito seja restaurado, que a alegria volte a habitar entre estas paredes. Ó glorioso defensor do povo de Deus, ergue a tua espada de luz sobre esta casa. Traça ao nosso redor um círculo de proteção celestial.
Que cada parede seja consagrada ao Senhor. Que cada porta seja guardada pelos santos anjos. Que cada janela seja iluminada pela luz divina. Que cada refeição preparada neste lar seja abençoado. Que cada conversa seja cheia de respeito. Cada abraço fortaleça a nossa união. Cada novo amanhecer nos lembre da fidelidade de Deus. Arcanjo Miguel, intercede por aqueles membros de nossa família que estão afastados da fé. Toca os seus corações. Desperta neles o desejo de voltar para Deus. Conduz seus passos para o caminho da verdade, da paz e da salvação. Se algum de nós estiver desanimado, fortalece-nos. Se estivermos fracos, sustenta-nos. Se estivermos confusos, ilumina nossa mente. Se estivermos aflitos, recorda-nos que Deus jamais abandona aqueles que confiam em seu santo nome. Nós também entregamos o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos projetos e os nossos sonhos. Que tudo seja conduzido pela vontade do Senhor. Fecha as portas que nos afastam de Deus. Abre apenas aquelas que forem fonte de paz, de crescimento, de honestidade e de verdadeira bênção. Arcanjo Miguel, que a tua presença nos recorde todos os dias que nenhuma força das trevas é maior do que o poder do Deus Todo-Poderoso. Quando o medo tentar entrar, lembra-nos da coragem. Quando o desânimo bater a porta, lembra-nos das promessas do Senhor. Quando as dificuldades parecerem maiores do que as nossas forças, faz-nos recordar que Deus combate por aqueles que permanecem fiéis. Nós entregamos em tuas mãos cada pessoa cujo nome guardamos no coração. Abençoa os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que pediram nossas orações. Abençoa também aqueles que nos feriram. Que o amor de Cristo vença toda mágoa, que a misericórdia seja maior do que qualquer ressentimento, que a paz vença toda divisão, que a luz vença toda escuridão, e quando chegar o fim deste dia, que possamos olhar para nossa casa e perceber que ela pertence ao Senhor, que ela seja conhecida como um lugar de oração, um lugar de respeito, de acolhimento, como um lugar onde Deus é amado, um lugar onde a esperança nunca morre. Arcanjo Miguel, permanece diante desta casa, permanece ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós, acima de nós, permanece ao nosso redor, sempre conduzindo os nossos passos para mais perto de Jesus. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Deus uno e trino para sempre. Que a presença do glorioso Arcanjo Miguel inspire a nossa família a viver cada dia mais unida, mais fiel e mais próxima de Deus. Que ao cruzarmos a porta desta casa, possamos sentir a tranquilidade que nasce da confiança em Deus. Que cada novo amanhecer desperte em nós a gratidão, cada refeição fortaleça a comunhão entre os que aqui vivem e cada noite seja entregue nas mãos do Pai Celestial. Que este lar seja um lugar onde a fé nunca se apague, onde a esperança sempre renasça e onde o amor de Cristo seja vivido em cada gesto, em cada palavra e em cada decisão. E quando os desafios da vida surgirem, não perderemos a coragem, porque a nossa confiança está firmada no Deus Todo-Poderoso, com o glorioso Arcanjo Miguel intercedendo por nós diante de Deus. Seguimos acreditando que nenhuma dificuldade é maior do que a providência divina. O Senhor continua sustentando os nossos passos, fortalecendo a nossa esperança e derramando as suas bênçãos sobre todos os que amamos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações, que a sua luz ilumine os nossos caminhos
e que a sua presença faça desta casa um verdadeiro refúgio de fé, amor e esperança, hoje e sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, neste momento de silêncio, de esperança e de confiança, nós entregamos em Tua santa presença. Colocamos diante de Ti a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, as nossas preocupações e tudo aquilo que guardamos no mais profundo do coração. Pai amado, envia agora o glorioso Arcanjo Miguel, o príncipe da milícia celeste, para permanecer diante da porta do nosso lar, vigiando cada entrada, cada janela, cada quarto e cada espaço onde vivemos. Do Deus vivo, Tu que derrotaste o dragão antigo e permaneces para sempre vencedor, pela força de Deus, vem em nosso auxílio, caminha pelos corredores desta casa, visita cada cômodo, detente diante da porta principal, permanece junto às nossas janelas, estende tuas asas sobre o telhado desta casa, que nenhum mal encontre espaço, que nenhuma discórdia permaneça, que nenhuma palavra de destruição tenha poder sobre nós. Se houver tristeza, que ela seja substituída pela esperança. Se houver desânimo, que renasça a coragem. Se houver medo, que floresça a confiança em Deus. Se houver enfermidade, que a misericórdia do Senhor fortaleça os que sofrem. Se houver preocupações financeiras, que Deus abra caminhos honestos, abençoados e providenciais. Arcanjo Miguel, passa agora por cada quarto desta casa. Abençoa o lugar onde descansamos. Que durante a noite o nosso sono seja tranquilo, restaurador. Que nenhum pesadelo nos perturbe. Que nenhuma inquietação encontre espaço. Que os anjos do Senhor permaneçam ao redor de nossas camas, cantando louvores ao Deus Altíssimo, enquanto repousamos em paz. Protege as crianças, os idosos, os pais e as mães. Protege também aqueles que vivem sozinhos, que enfrentam batalhas silenciosas. Protege quem está cansado, quem já está perdendo a esperança, quem luta diariamente para permanecer firme na fé. Arcanjo Miguel, leva para longe desta casa todo espírito de divisão, toda inveja, toda maldade, toda mentira, toda violência, toda confusão. Que nenhuma palavra maldita encontre abrigo neste lar. Que nenhum sentimento de ódio permaneça entre nós. Que o perdão floresça, que a paciência aumente, que o respeito seja restaurado, que a alegria volte a habitar entre estas paredes. Ó glorioso defensor do povo de Deus, ergue a tua espada de luz sobre esta casa. Traça ao nosso redor um círculo de proteção celestial. Que cada parede seja consagrada ao Senhor. Que cada porta seja guardada pelos santos anjos. Que cada janela seja iluminada pela luz divina. Que cada refeição preparada neste lar seja abençoado. Que cada conversa seja cheia de respeito. Cada abraço fortaleça a nossa união. Cada novo amanhecer nos lembre da fidelidade de Deus. Arcanjo Miguel, intercede por aqueles membros de nossa família que estão afastados da fé. Toca os seus corações. Desperta neles o desejo de voltar para Deus. Conduz seus passos para o caminho da verdade, da paz e da salvação. Se algum de nós estiver desanimado, fortalece-nos. Se estivermos fracos, sustenta-nos. Se estivermos confusos, ilumina nossa mente. Se estivermos aflitos,
recorda-nos que Deus jamais abandona aqueles que confiam em seu santo nome. Nós também entregamos o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos projetos e os nossos sonhos. Que tudo seja conduzido pela vontade do Senhor. Fecha as portas que nos afastam de Deus. Abre apenas aquelas que forem fonte de paz, de crescimento, de honestidade e de verdadeira bênção. Arcanjo Miguel, que a tua presença nos recorde todos os dias que nenhuma força das trevas é maior do que o poder do Deus Todo-Poderoso. Quando o medo tentar entrar, lembra-nos da coragem. Quando o desânimo bater a porta, lembra-nos das promessas do Senhor. Quando as dificuldades parecerem maiores do que as nossas forças, faz-nos recordar que Deus combate por aqueles que permanecem fiéis. Nós entregamos em tuas mãos cada pessoa cujo nome guardamos no coração. Abençoa os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que pediram nossas orações. Abençoa também aqueles que nos feriram. Que o amor de Cristo vença toda mágoa, que a misericórdia seja maior do que qualquer ressentimento, que a paz vença toda divisão, que a luz vença toda escuridão. E quando chegar o fim deste dia, que possamos olhar para nossa casa e perceber que ela pertence ao Senhor, que ela seja conhecida como um lugar de oração, um lugar de respeito, de acolhimento, como um lugar onde Deus é amado, um lugar onde a esperança nunca morre. Arcanjo Miguel, permanece diante desta casa, permanece ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós, acima de nós. Permanece ao nosso redor, sempre conduzindo os nossos passos para mais perto de Jesus. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Deus uno e trino para sempre. Que a presença do glorioso Arcanjo Miguel inspire a nossa família a viver cada dia mais unida, mais fiel e mais próxima de Deus. Que ao cruzarmos a porta desta casa, possamos sentir a tranquilidade que nasce da confiança em Deus. Que cada novo amanhecer desperte em nós a gratidão, cada refeição fortaleça a comunhão entre os que aqui vivem e cada noite seja entregue nas mãos do Pai Celestial. Que este lar seja um lugar onde a fé nunca se apague, onde a esperança sempre renasça e onde o amor de Cristo seja vivido em cada gesto, em cada palavra e em cada decisão. E quando os desafios da vida surgirem, não perderemos a coragem, porque a nossa confiança está firmada no Deus Todo-Poderoso, com o glorioso Arcanjo Miguel intercedendo por nós, diante de Deus, seguimos acreditando que nenhuma dificuldade é maior do que a providência divina. O Senhor continua sustentando os nossos passos, fortalecendo a nossa esperança e derramando as suas bênçãos sobre todos os que amamos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações, que a sua luz ilumine os nossos caminhos e que a sua presença faça desta casa um verdadeiro refúgio de fé, amor e esperança, hoje e sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, neste momento de silêncio, de esperança e de confiança, nós entregamos em Tua santa presença. Colocamos diante de Ti a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, as nossas preocupações e tudo aquilo que guardamos no mais profundo do coração. Pai amado, envia agora o glorioso Arcanjo Miguel, o príncipe da milícia celeste, para permanecer diante da porta do nosso lar, vigiando cada entrada, cada janela, cada quarto e cada espaço onde vivemos. Do Deus vivo, Tu que derrotaste o dragão antigo
e permaneces para sempre vencedor, pela força de Deus. Vem em nosso auxílio. Caminha pelos corredores desta casa. Visita cada cômodo. Detém-te diante da porta principal. Permanece junto às nossas janelas. Estende tuas asas sobre o telhado desta casa. Que nenhum mal encontre espaço, que nenhuma discórdia permaneça, que nenhuma palavra de destruição tenha poder sobre nós. Se houver tristeza, que ela seja substituída pela esperança. Se houver desânimo, que renasça a coragem. Se houver medo, que floresça a confiança em Deus. Se houver enfermidade, que a misericórdia do Senhor fortaleça os que sofrem. Se houver preocupações financeiras, que Deus abra caminhos honestos, abençoados e providenciais. Arcanjo Miguel, passa agora por cada quarto desta casa. Abençoa o lugar onde descansamos. Que durante a noite o nosso sono seja tranquilo, restaurador. Que nenhum pesadelo nos perturbe. Que nenhuma inquietação encontre espaço. Que os anjos do Senhor permaneçam ao redor de nossas camas, cantando louvores ao Deus Altíssimo, enquanto repousamos em paz. Protege as crianças, os idosos, os pais e as mães. Protege também aqueles que vivem sozinhos, que enfrentam batalhas silenciosas. Protege quem está cansado, quem já está perdendo a esperança, quem luta diariamente para permanecer firme na fé. Arcanjo Miguel, leva para longe desta casa todo espírito de divisão, toda inveja, toda maldade, toda mentira, toda violência, toda confusão. Que nenhuma palavra maldita encontre abrigo neste lar. Que nenhum sentimento de ódio permaneça entre nós. Que o perdão floresça, que a paciência aumente, que o respeito seja restaurado, que a alegria volte a habitar entre estas paredes. Ó glorioso defensor do povo de Deus, ergue a tua espada de luz sobre esta casa. Traça ao nosso redor um círculo de proteção celestial. Que cada parede seja consagrada ao Senhor. Que cada porta seja guardada pelos santos anjos. Que cada janela seja iluminada pela luz divina. Que cada refeição preparada neste lar seja abençoado. Que cada conversa seja cheia de respeito. Cada abraço fortaleça a nossa união. Cada novo amanhecer nos lembre da fidelidade de Deus. Arcanjo Miguel, intercede por aqueles membros de nossa família que estão afastados da fé. Toca os seus corações. Desperta neles o desejo de voltar para Deus. Conduz seus passos para o caminho da verdade, da paz e da salvação. Se algum de nós estiver desanimado, fortalece-nos. Se estivermos fracos, sustenta-nos. Se estivermos confusos, ilumina nossa mente. Se estivermos aflitos, recorda-nos que Deus jamais abandona aqueles que confiam em seu santo nome. Nós também entregamos o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos projetos e os nossos sonhos. Que tudo seja conduzido pela vontade do Senhor. Fecha as portas que nos afastam de Deus. Abre apenas aquelas que forem fonte de paz, de crescimento, de honestidade e de verdadeira bênção. Arcanjo Miguel, que a tua presença nos recorde todos os dias que nenhuma força das trevas é maior do que o poder do Deus Todo-Poderoso. Quando o medo tentar entrar, lembra-nos da coragem. Quando o desânimo bater a porta, lembra-nos das promessas do Senhor. Quando as dificuldades parecerem maiores do que as nossas forças, faz-nos recordar que Deus combate por aqueles que permanecem fiéis. Nós entregamos em tuas mãos
cada pessoa cujo nome guardamos no coração. Abençoa os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que pediram nossas orações. Abençoa também aqueles que nos feriram. Que o amor de Cristo vença toda mágoa, que a misericórdia seja maior do que qualquer ressentimento, que a paz vença toda divisão, que a luz vença toda escuridão, e quando chegar o fim deste dia, que possamos olhar para nossa casa e perceber que ela pertence ao Senhor, que ela seja conhecida como um lugar de oração, um lugar de respeito, de acolhimento, como um lugar onde Deus é amado, um lugar onde a esperança nunca morre. Arcanjo Miguel, permanece diante desta casa, permanece ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós, acima de nós, permanece ao nosso redor, sempre conduzindo os nossos passos para mais perto de Jesus. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Deus uno e trino para sempre. Que a presença do glorioso Arcanjo Miguel inspire a nossa família a viver cada dia mais unida, mais fiel e mais próxima de Deus. Que ao cruzarmos a porta desta casa, possamos sentir a tranquilidade que nasce da confiança em Deus. Que cada novo amanhecer desperte em nós a gratidão, cada refeição fortaleça a comunhão entre os que aqui vivem e cada noite seja entregue nas mãos do Pai Celestial. Que este lar seja um lugar onde a fé nunca se apague, onde a esperança sempre renasça e onde o amor de Cristo seja vivido em cada gesto, em cada palavra e em cada decisão. E quando os desafios da vida surgirem, não perderemos a coragem, porque a nossa confiança está firmada no Deus Todo-Poderoso, com o glorioso Arcanjo Miguel intercedendo por nós, diante de Deus, seguimos acreditando que nenhuma dificuldade é maior do que a providência divina. O Senhor continua sustentando os nossos passos, fortalecendo a nossa esperança e derramando as suas bênçãos sobre todos os que amamos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações, que a sua luz ilumine os nossos caminhos e que a sua presença faça desta casa um verdadeiro refúgio de fé, amor e esperança, hoje e sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, neste momento de silêncio, de esperança e de confiança, nós entregamos em Tua santa presença. Colocamos diante de Ti a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, as nossas preocupações e tudo aquilo que guardamos no mais profundo do coração. Pai amado, envia agora o glorioso Arcanjo Miguel, o príncipe da milícia celeste, para permanecer diante da porta do nosso lar, vigiando cada entrada, cada janela, cada quarto e cada espaço onde vivemos. Do Deus vivo, Tu que derrotaste o dragão antigo e permaneces para sempre vencedor, pela força de Deus, vem em nosso auxílio, caminha pelos corredores desta casa, visita cada cômodo, detém-te diante da porta principal, permanece junto às nossas janelas, estende tuas asas sobre o telhado desta casa, que nenhum mal encontre espaço, que nenhuma discórdia permaneça, que nenhuma palavra de destruição tenha poder sobre nós. Se houver tristeza, que ela seja substituída pela esperança. Se houver desânimo, que renasça a coragem. Se houver medo, que floresça a confiança em Deus. Se houver enfermidade, que a misericórdia do Senhor fortaleça os que sofrem. Se houver preocupações financeiras, que Deus abra caminhos honestos, abençoados
e providenciais. Arcanjo Miguel, passa agora por cada quarto desta casa. Abençoa o lugar onde descansamos. Que durante a noite o nosso sono seja tranquilo, restaurador. Que nenhum pesadelo nos perturbe. Que nenhuma inquietação encontre espaço. Que os anjos do Senhor permaneçam ao redor de nossas camas, cantando louvores ao Deus Altíssimo, enquanto repousamos em paz. Protege as crianças, os idosos, os pais e as mães. Protege também aqueles que vivem sozinhos, que enfrentam batalhas silenciosas. Protege quem está cansado, quem já está perdendo a esperança, quem luta diariamente para permanecer firme na fé. Arcanjo Miguel, leva para longe desta casa todo espírito de divisão, toda inveja, toda maldade, toda mentira, toda violência, toda confusão. Que nenhuma palavra maldita encontre abrigo neste lar. Que nenhum sentimento de ódio permaneça entre nós. Que o perdão floresça, que a paciência aumente, que o respeito seja restaurado, que a alegria volte a habitar entre estas paredes. Ó glorioso defensor do povo de Deus, ergue a tua espada de luz sobre esta casa. Traça ao nosso redor um círculo de proteção celestial. Que cada parede seja consagrada ao Senhor. Que cada porta seja guardada pelos santos anjos. Que cada janela seja iluminada pela luz divina. Que cada refeição preparada neste lar seja abençoado. Que cada conversa seja cheia de respeito. Cada abraço fortaleça a nossa união. Cada novo amanhecer nos lembre da fidelidade de Deus. Arcanjo Miguel, intercede por aqueles membros de nossa família que estão afastados da fé. Toca os seus corações, desperta neles o desejo de voltar para Deus. Conduz seus passos para o caminho da verdade, da paz e da salvação. Se algum de nós estiver desanimado, fortalece-nos. Se estivermos fracos, sustenta-nos. Se estivermos confusos, ilumina nossa mente. Se estivermos aflitos, recorda-nos que Deus jamais abandona aqueles que confiam em seu santo nome. Nós também entregamos o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos projetos e os nossos sonhos. Que tudo seja conduzido pela vontade do Senhor. Fecha as portas que nos afastam de Deus. Abre apenas aquelas que forem fonte de paz, de crescimento, de honestidade e de verdadeira bênção. Arcanjo Miguel, que a tua presença nos recorde todos os dias que nenhuma força das trevas é maior do que o poder do Deus Todo-Poderoso. Quando o medo tentar entrar, lembra-nos da coragem. Quando o desânimo bater a porta, lembra-nos das promessas do Senhor. Quando as dificuldades parecerem maiores do que as nossas forças, faz-nos recordar que Deus combate por aqueles que permanecem fiéis. Nós entregamos em tuas mãos cada pessoa cujo nome guardamos no coração. Abençoa os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que pediram nossas orações. Abençoa também aqueles que nos feriram. Que o amor de Cristo vença toda mágoa, que a misericórdia seja maior do que qualquer ressentimento, que a paz vença toda divisão, que a luz vença toda escuridão, e quando chegar o fim deste dia, que possamos olhar para nossa casa e perceber que ela pertence ao Senhor, que ela seja conhecida como um lugar de oração, um lugar de respeito, de acolhimento, como um lugar onde Deus é amado, um lugar onde a esperança nunca morre. Arcanjo Miguel, permanece diante desta casa, permanece ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós, acima de nós, permanece ao nosso redor
sempre conduzindo os nossos passos para mais perto de Jesus. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Deus uno e trino, para sempre. Que a presença do glorioso Arcanjo Miguel inspire a nossa família a viver cada dia mais unida, mais fiel e mais próxima de Deus. Que ao cruzarmos a porta desta casa, possamos sentir a tranquilidade que nasce da confiança em Deus. Que cada novo amanhecer desperte em nós a gratidão, cada refeição fortaleça a comunhão entre os que aqui vivem e cada noite seja entregue nas mãos do Pai Celestial. Que este lar seja um lugar onde a fé nunca se apague, onde a esperança sempre renasça e onde o amor de Cristo seja vivido em cada gesto, em cada palavra e em cada decisão. E quando os desafios da vida surgirem, não perderemos a coragem, porque a nossa confiança está firmada no Deus Todo-Poderoso, com o glorioso Arcanjo Miguel intercedendo por nós diante de Deus. Seguimos acreditando que nenhuma dificuldade é maior do que a providência divina. O Senhor continua sustentando os nossos passos, fortalecendo a nossa esperança e derramando as suas bênçãos sobre todos os que amamos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações, que a sua luz ilumine os nossos caminhos e que a sua presença faça desta casa um verdadeiro refúgio de fé, amor e esperança, hoje e sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, neste momento de silêncio, de esperança e de confiança, nós entregamos em Tua santa presença. Colocamos diante de Ti a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, as nossas preocupações e tudo aquilo que guardamos no mais profundo do coração. Pai amado, envia agora o glorioso Arcanjo Miguel, o príncipe da milícia celeste, para permanecer diante da porta do nosso lar, vigiando cada entrada, cada janela, cada quarto e cada espaço onde vivemos. Do Deus vivo, Tu que derrotaste o dragão antigo e permaneces para sempre vencedor, pela força de Deus, vem em nosso auxílio, caminha pelos corredores desta casa, visita cada cômodo, detém-te diante da porta principal, permanece junto às nossas janelas, estende tuas asas sobre o telhado desta casa, que nenhum mal encontre espaço, que nenhuma discórdia permaneça, que nenhuma palavra de destruição tenha poder sobre nós. Se houver tristeza, que ela seja substituída pela esperança. Se houver desânimo, que renasça a coragem. Se houver medo, que floresça a confiança em Deus. Se houver enfermidade, que a misericórdia do Senhor fortaleça os que sofrem. Se houver preocupações financeiras, que Deus abra caminhos honestos, abençoados e providenciais. Arcanjo Miguel, passa agora por cada quarto desta casa. Abençoa o lugar onde descansamos. Que durante a noite o nosso sono seja tranquilo, restaurador. Que nenhum pesadelo nos perturbe. Que nenhuma inquietação encontre espaço. Que os anjos do Senhor permaneçam ao redor de nossas camas, cantando louvores ao Deus Altíssimo, enquanto repousamos em paz. Protege as crianças, os idosos, os pais e as mães. Protege também aqueles que vivem sozinhos, que enfrentam batalhas silenciosas. Protege quem está cansado, quem já está perdendo a esperança, quem luta diariamente para permanecer firme na fé. Arcanjo Miguel, leva para longe desta casa todo espírito de divisão, toda inveja,
toda maldade, toda mentira, toda violência, toda confusão. Que nenhuma palavra maldita encontre abrigo neste lar. Que nenhum sentimento de ódio permaneça entre nós. Que o perdão floresça, que a paciência aumente, que o respeito seja restaurado, que a alegria volte a habitar entre estas paredes. Ó glorioso defensor do povo de Deus, ergue a tua espada de luz sobre esta casa. Traça ao nosso redor um círculo de proteção celestial. Que cada parede seja consagrada ao Senhor. Que cada porta seja guardada pelos santos anjos. Que cada janela seja iluminada pela luz divina. Que cada refeição preparada neste lar seja abençoado. Que cada conversa seja cheia de respeito. Cada abraço fortaleça a nossa união. Cada novo amanhecer nos lembre da fidelidade de Deus. Arcanjo Miguel, intercede por aqueles membros de nossa família que estão afastados da fé. Toca os seus corações, desperta neles o desejo de voltar para Deus. Conduz seus passos para o caminho da verdade, da paz e da salvação. Se algum de nós estiver desanimado, fortalece-nos. Se estivermos fracos, sustenta-nos. Se estivermos confusos, ilumina nossa mente. Se estivermos aflitos, recorda-nos que Deus jamais abandona aqueles que confiam em seu santo nome. Nós também entregamos o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos projetos e os nossos sonhos. Que tudo seja conduzido pela vontade do Senhor. Fecha as portas que nos afastam de Deus. Abre apenas aquelas que forem fonte de paz, de crescimento, de honestidade e de verdadeira bênção. Arcanjo Miguel, que a tua presença nos recorde todos os dias que nenhuma força das trevas é maior do que o poder do Deus Todo-Poderoso. Quando o medo tentar entrar, lembra-nos da coragem. Quando o desânimo bater a porta, lembra-nos das promessas do Senhor. Quando as dificuldades parecerem maiores do que as nossas forças, faz-nos recordar que Deus combate por aqueles que permanecem fiéis. Nós entregamos em tuas mãos cada pessoa cujo nome guardamos no coração. Abençoa os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que pediram nossas orações. Abençoa também aqueles que nos feriram. Que o amor de Cristo vença toda mágoa, que a misericórdia seja maior do que qualquer ressentimento, que a paz vença toda divisão, que a luz vença toda escuridão, e quando chegar o fim deste dia, que possamos olhar para nossa casa e perceber que ela pertence ao Senhor, que ela seja conhecida como um lugar de oração, um lugar de respeito, de acolhimento, como um lugar onde Deus é amado, um lugar onde a esperança nunca morre. Arcanjo Miguel, permanece diante desta casa, permanece ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós, acima de nós, permanece ao nosso redor, sempre conduzindo os nossos passos para mais perto de Jesus. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Deus uno e trino para sempre. Que a presença do glorioso Arcanjo Miguel inspire a nossa família a viver cada dia mais unida, mais fiel e mais próxima de Deus. Que ao cruzarmos a porta desta casa, possamos sentir a tranquilidade que nasce da confiança em Deus. Que cada novo amanhecer desperte em nós a gratidão, cada refeição fortaleça a comunhão entre os que aqui vivem e cada noite seja entregue nas mãos do Pai Celestial. Que este lar seja um lugar onde a fé nunca se apague, onde a esperança sempre renasça e onde o amor de Cristo seja vivido em cada gesto, em cada palavra e em cada decisão.
E quando os desafios da vida surgirem, não perderemos a coragem, porque a nossa confiança está firmada no Deus Todo-Poderoso, com o glorioso Arcanjo Miguel intercedendo por nós diante de Deus. Seguimos acreditando que nenhuma dificuldade é maior do que a providência divina. O Senhor continua sustentando os nossos passos, fortalecendo a nossa esperança e derramando as suas bênçãos sobre todos os que amamos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações, que a sua luz ilumine os nossos caminhos e que a sua presença faça desta casa um verdadeiro refúgio de fé, amor e esperança, hoje e sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: Arcanjo Miguel, luta por mim. Eu quero ler a sua mensagem e também rezar por você. Se você conhece alguém que está passando por lutas espirituais, envie esta oração para essa pessoa agora. Às vezes, uma simples oração compartilhada pode transformar completamente a vida de alguém. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque todos os dias publicamos novas orações poderosas que fortalecem a fé, trazem paz ao coração e aproximam a nossa vida da presença de Deus. Que o Arcanjo Miguel caminhe à sua frente, quebrando todo o mal, abrindo os seus caminhos e protegendo a sua vida e de sua família. Que a luz de Deus envolva você neste momento e que uma grande paz desça sobre o seu coração. Que a bênção do céu permaneça com você, hoje, esta noite e sempre. Amém.